Bom, Marcelo, na próxima segunda-feira agora vai ser inaugurada a sede da Apoleges. A Apoleges é a Associação dos Poderes Legislativos da Zona da Mata e Vertentes. Você se lembra muito bem que nós conversamos bastante Sim. sobre isso. Ela foi criada quando da presidência da Câmara do vereador Juraci Schaefer, que está aqui conosco no estúdio, hoje, né? mais uma Vereador, vez. muito bom dia. Bom dia, PC, bom dia, Hugo, Éder, Cris, Marcelo. Para nós é uma alegria poder retornar aqui na Transamérica. É sempre muito bom pela credibilidade e a grande audiência que vocês têm pela forma de comunicar de forma verdadeira. Bom, você veio para o aniversário do Marcelo também, né? Você veio, Isso, eu quero Você parabenizá-lo. trouxe o camarão, não? Marcelo disse que está fazendo 28, né? Então, De rádio. os cabelos são grisalhos, mas isso aí é questão genética. Mas camarão eu não digo não, mas que o Juraci é um churrasqueiro de primeira... Eu já fiquei Eu sabendo também já disso. fiquei sabendo, mas Eu assim... nunca experimentei, também mas já não. ouvi falar. Eu já vi só falar, corte isso, corte aqui. Tem cortes diferentes, né? Muito obrigado, Ele viu, já vereador? falou, a gente não experimentou ainda não, mas vamos lá, né? Quem sabe uma oportunidade Exatamente. boa, né? Vereador, fala um pouco, como está a associação? Olha, Primeiro vamos PC, explicar o que significa associação isso. para os nossos ouvintes que estão chegando agora e quantas câmaras estão filiadas. associação, a origem dela, PC, se deu através daquele período que nós vivíamos na pandemia. Nós sentimos que precisava haver uma união, inclusive para nós combatermos a disseminação do vírus, porque as pessoas ficavam de fora, aqui às vezes quase com lockdown, e ia fazer churrasco nas cidades vizinhas. Então nós fizemos reuniões com secretários municipais e depois com as câmaras, para que elas intercedessem junto aos executivos e também mobilizassem. E nós sentimos naquele momento que havia muita pouca informação para os vereadores. E também a demanda, como presidente da Câmara, de orientação jurídica, contábil. Naquele primeiro momento, os vereadores foram eleitos, primeiro mandato, e já se tornaram presidentes das câmaras municipais. Aí você enfrenta de cara o PPA, uma LDO, uma LOA, são leis orçamentárias que são de difícil compreensão para quem está iniciando num mandato de vereador, inclusive presidindo uma Câmara sem ter exercido o mandato. E elas, às vezes, não tinham como fazer uma consultoria jurídica e orientação. A Câmara de Fora se colocou à disposição e nós nos reunimos com vereadores de muitas cidades e fizemos essa proposta de nós termos uma associação que pudesse fortalecer os legislativos municipais. De que forma? Na sua formação, na qualificação da formação continuada dos vereadores, mas que eles pudessem fazer uma revisão do regimento interno, da lei orgânica municipal, e também focado, no segundo momento, no desenvolvimento regional. Porque se nós fizermos uma análise da nossa zona da Mata Mineira e Vertentes, nós, na década de 40 do século passado, o nosso PIB era 40% da economia mineira. Hoje nós correspondemos a 6 ou 7. Então houve um empobrecimento muito grande da nossa região da Zona da Mata e do Campo das Vertentes, e é necessário que a gente se fortaleça politicamente. Os vereadores têm uma capilaridade muito grande, porque eles atuam em todas as cidades, então é necessário que essa força que emerge do Poder Legislativo Municipal possa fazer pressão em cima dos nossos representantes da Assembleia Legislativa, da Câmara Federal, do Senado e também dos executivos, porque assim nós poderemos discutir de forma regional o desenvolvimento. Rio de Fora, por exemplo, depende muito desse desenvolvimento regional. O crescimento da região faz com que a cidade também ganhe muito com isso. Então o nosso foco era esse, e também descobrir a potencialidade que cada Câmara Municipal tem. Por exemplo, nós fizemos uma visita, PC, à cidade de Rochedo de Minas. Aí fomos pesquisar qual que era a base da economia. Aí cheguei lá, era palito de churrasco. Eu falei, não estou acreditando que a economia de Rochedo de Minas é palito de churrasco. E cheguei lá, fui ver 10 galpões de palito de churrasco. Falei, será que, mas os galpões muito ruins, a situação, falei assim, ali estava a história dos 3 porquinhos, soprasse o galpão caía. Então a gente falou assim, por que não fazer um projeto para cá, com galpões, você estruturar as empresas e também empresariar essa situação dos palitos.
Você, em vez de vender em bloco de quantidade, você vende em quantidades menores, você faz com que vá aumentar o valor de mercado daquele produto e vai fazer com que aquela cidade se transforme mesmo na cidade mais importante nesse setor. E fomos para Piraúba. A Piraúba produz muita goiaba, tem muita fruta, mas o que eu tenho que ter em Piraúba? Então tem que ter uma indústria de suco. Então, se descobrir a potencialidade, aquilo que a cidade tem de forte economicamente, turisticamente, você fazer um turismo regional, desenvolver. Temos aqui o Caminho Novo, mas tem outros caminhos, principalmente na Zona da Mata e Vertentes, e também fazer com que o próprio Caminho Novo seja usado, né, e que seja divulgado e que façamos sair do papel, que a gente não vê esse turismo em todas as cidades. Então, assim, são muitas coisas importantes. A formação é mais. E também, como presidente de Câmara, mesas diretores, prestar contas. Nós vamos ter uma parceria com o Tribunal de Contas do Estado, porque às vezes a falta de conhecimento pode levar a uma desaprovação das contas e não é necessário isso. Então, hoje a transparência, como fazer os atos normativos, como o vereador se relacionar nas redes sociais, como ele vai comunicar. E uma coisa muito importante chama-se técnica legislativa, como fazer projetos de leis, que às vezes a gente vê alguns projetos de leis que são inócuos, projetos de leis que não funcionam. Juraci, a gente está vendo aqui, Marcelo, estão vendo a programação já, você já tem uma série de eventos marcados, né, Marcelo? Vários agora, a partir de setembro, palestras de desenvolvimento sustentável na Zona da Mata Mineira e Campo das Vertentes, palestras ministradas por especialistas falando de preservação ambiental. Eu queria que você falasse um pouco, curso de elaboração de leis municipais, como você destacou agora, né? Como fazer isso, comunicação institucional para legisladores. Novembro também tem tem 2 palestras, workshop. Como que vocês articularam isso e qual é o principal objetivo desses encontros? E onde eles vão acontecer? Nós temos parcerias, né? Fizemos parcerias com as faculdades particulares e também agora vamos assinar um convênio e estamos discutindo com a UFJF. Nosso espaço que nós estamos inaugurando é um espaço bom, mas palestras com um número maior de pessoas nós vamos fazê-las lá na Docton, na Universo, e em outras faculdades particulares que são parceiras. Os cursos serão ministrados, inclusive dentro da nossa proposta com o FJF, a própria Universidade Federal, ela poderá dar curso de formação política. Isso é tudo importante. E nós temos uma parceria com a Assembleia Legislativa. A Assembleia Legislativa, ela vai falar sobre técnica legislativa. Nós temos lá, inclusive, convidamos o professor Zé Alcione, que é um servidor da Assembleia Legislativa, que trabalha muito a questão do parlamento jovem. Então, a formação cidadã, a formação política dos nossos vereadores, mas aqui nós falamos das escolas do ensino médio, principalmente no parlamento jovem. Então, os cursos, eles visam fazer com que haja uma integração maior das câmaras, uma interação maior, e que as câmaras possam se qualificar através dos seus representantes, vereadores, assessores também, porque às vezes uma assessoria jurídica, o vereador está focado muito na questão política da lei. Ele tem um assessor ou ele tem uma pessoa que possa orientá-lo, e isso é fundamental. Eu vejo que os cursos, principalmente desenvolvimento ambiental, hoje nós estamos vendo o calor que nós estamos vivendo, tudo o desequilíbrio que nós vivemos. E vem frio domingo, sabia? A temperatura vai frio subir domingo, ontem, chuva vai semana descer, que vem. quer dizer, tá de louco, né? Pois então, essa situação climática, ela precisa de consciência e de educação ambiental. Então, os vereadores têm que ter foco nas suas cidades, juntamente com o prefeito e com os secretários municipais, como fazer para diminuir essa questão, principalmente do desmatamento, a questão do tamponamento das nossas nascentes, o que nós podemos fazer
para ter um mundo menos poluído, mas tem que partir da nossa casa. Então tem que partir das nossas ações. Isso faz parte de uma educação ambiental e que a gente pode traçar um cronograma. Discutir questões do aterro sanitário. Nós temos muitas cidades que estão jogando lixo a céu aberto. Nós temos muitos lixões, nós temos o Plano Nacional dos Resíduos Sólidos. Então nós queremos incentivar os municípios nos consórcios intermunicipais para que todos tenham aterro sanitário, que possam trabalhar a questão da coleta seletiva. Sim. Então são muitas ações, é discutir a cidade. Eu gostaria, me permita te interromper, desculpe, mas é porque você tocou no assunto que eu acho importante, e é um assunto que a gente trata aqui já de há muito tempo, sempre que a gente fala da questão agropecuária, produção leiteira aqui da nossa região. Você citou o caso de Piraúba, por exemplo, que produz muita goiaba, frutas. A gente tem um problema crônico aqui na nossa região, e você conhece muito bem isso, porque você visita toda essa região. A questão das nossas estradas e sinais, que muitos produtores reclamam, que são difíceis, é difícil escoar a produção, às vezes, em função desse período de chuvas, porque as estradas estão em péssimas condições. De que forma essa associação, essa união de vocês pode também reivindicar melhorias para essas estradas, para facilitar essa escoação de produção, Juraci? Muito importante essa colocação sua, Marcelo, porque a economia nossa da Zona da Mata está muito focada na zona rural. Rio de Fora também. Rio de Fora tem 1.434 km², temos 1.000 de zona rural. Então é necessário que a gente desenvolva na região uma grande fronteira agrícola, porque quando você consegue fazer o escoamento de boas estradas, então a mecanização agrícola, a orientação técnica, nós precisamos fazer com que a Emater, principalmente, esteja mais presente. Rio de Fora tem um convênio com a Emater, um convênio muito elementar, e os municípios menores nem têm. Então a Emater ela precisa estar presente, porque você vai produzir mais, vai produzir de forma mais consciente, usando menos produtos químicos. Você vai podemos trabalhar a questão muito do produto orgânico, e a agricultura familiar é aquela que coloca o alimento no prato do povo brasileiro, porque o agronegócio, ele é commodities, ele é para vender, é para movimentar a economia, mas a agricultura familiar é aquela, principalmente na zona rural, é aquela economia que não se vê. O cara está criando uma galinha, ele tem um porco que está engordando, ele pega as suas frutas, ele faz uma compota, ele tem os ovos, então ele vende aquele excedente, ele se mantém na sua propriedade. Mas se ele produz um excedente maior, você pode fazer as cooperativas, as associações, você pode vender para os municípios. Aí você tem que incentivar essa negociação de que o município compre a produção que é feita na sua cidade, na região. Então você facilita com que essas pessoas que estão morando no campo, e hoje com qualidade de vida, e às vezes deixa o campo, um êxodo rural que ainda existe, para ganhar um salário mínimo ou menos, até num subemprego. Você tem todo o problema do adensamento populacional das grandes cidades, e você poderia desenvolver com qualidade de vida, preservando o meio ambiente, fazendo a mecanização agrícola. Nós podemos cobrar dos deputados, podemos cobrar do governador, da União, porque existe o Ministério. Então, assim, eu vejo que a força, você imagina, 182 câmaras municipais, PC, são quase 2.000 vereadores. Pois é, uma força. Infelizmente o nosso quadro está terminando já. Né? Aliás, já até passamos, né? Mas o convidado é ilustre, então a gente tem que se classificar um pouquinho. Só falar aqui, a inauguração da Apoleges vai ser dia 28, 10 horas. O endereço é Avenida Rio Branco. Avenida Rio Branco, 2143, é ali em frente ao Parque Alto, no coração da cidade. Nós estamos convidando os vereadores das câmaras municipais da nossa região da Zona da Mata e Campo das Vertentes. Nós temos autoridades que estarão presentes, convidamos os deputados estaduais, federais. Nós teremos a presença ilustre também do nosso conselheiro do Tribunal de Contas do Estado, que é o conselheiro Durval Ângelo, porque é muito importante essa relação institucional com o Tribunal de Contas do Estado. PC, na hora que eu estava aqui adoçando a boca, eu vou ter que sair, mas eu fico feliz de poder estar aqui. Vai voltar. Você vai voltar para anunciar as ações que já estão acontecendo. Perfeito. Tá? Certo. Com certeza. Quero agradecer muito a oportunidade. A gente fala brincando, mas a Tribuna de Minas,
a Transamérica. Nós temos aqui uma relação muito boa, muito fraterna, porque são meios de comunicação sérios da cidade. Cidade e região. Grande alcance, mas são informações muito boas. Parabéns, muito obrigado pela oportunidade. Um abraço, vereador. PC, obrigado também pela sua participação e pelo convidado. E mais uma vez, Marcelo, parabéns pelo seu Muito aniversário. obrigado. Eu recebi uma mensagem da dona Shelley dizendo que o almoço já está sendo iniciado, o almoço aqui. Já está providenciado. Quando você chegar, já estará tudo à mesa lá, com os amigos fazendo surpresa para você, viu? Você sabe qual é o meu prato predileto? Arroz, feijão e ovo frito. Eu tenho um amigo meu, um grande Abílio Ângelo, sabe? E o Josemar de Souza também. Sabe qual é o prato predileto deles? Fundo. Cheio. Cheio. Tá certo. Obrigado, PC. Um abraço, Marcelo. Abraço, ouvintes. Até Um segunda. abraço a vocês todos. Agora, Transamérica 9h38. Painel com Paulo César Magela.